Opa, eu sou o Diego, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu ensino a você como transformar seu conhecimento em dinheiro através de programas de mentorias, de ticket 2, 5, 10 mil reais, seja individual ou em grupo. E o tema de hoje é você, por que que você, por que vender mentoria pode mudar sua vida, mesmo com poucos seguidores ou poucos inscritos. Esse vídeo aqui é no freestyle e eu não vou editar nada. Pra, É um motivo também para eu não ficar procrastinando, ficar adiando as gravações do vídeo. Vai ter erro. Eu coloquei o título aqui e coloquei os tópicos. Coloquei 7 tópicos, onde eu vou destrinchar aqui. Vou usar meu repertório, minha massa cinzenta, minha experiência para poder compartilhar com você. Então, beleza, vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei aqui, que eu acredito que é o caminho. Por quê? Por que pode na sua vida vender mentorias? Porque é o caminho mais rápido para você ir para o digital. Eu comecei na internet em 2014, quando eu sempre fui empreendedor. Minha carteira de trabalho é branca. Não tem a única assinatura que tem é a minha, mas não tem nenhuma empresa. Eu comecei em 2014, eu comecei num negócio de revender cartão de visita, panfleto. E ali naquele momento eu tive a oportunidade de conhecer o Google Ads. Não, na verdade era Google AdWords. Hoje é Google Ads. E lá eu comecei a gerar, fiz um site tosco lá no Wix, que é um site para você criar seu site, é clique e arrasta. Ele é bem simples de fazer, mas eu fiz bem toscão, que eu não manjo de design, não tenho esse talento. E ali foi minha primeira experiência com o Google, com a internet, com marketing digital. E depois, em 2019, eu tive aí depois eu acabei fechando aquela revenda de cartão de visita. Em 2019, aí eu perdi o foco no meio do caminho. Fui empreender em outros negócios locais. E depois de 2019 eu voltei para a internet. Eu queria fazer esse negócio de digital dar certo, porque, não sei, acho que 2015, já vi algumas pessoas, o Érico Rocha falando sobre forma de lançamento, e eu queria fazer esse negócio dar certo. Quem não queria ter liberdade financeira, de tempo, geográfica, tudo que naquela época o pessoal prometia muita facilidade, lifestyle, então eu cresci o olho como muitos e queria também ter resultado nessa área. Então foi a hora que eu fiz a minha primeira venda no digital, e aí eu vendi um produto de maquiagem ali, fiz 3 vendas, 2 completou, eu investi em 2 influenciadoras de maternidade, uma eu coloquei 150, a outra 150, investi 300, aí fez 3 vendas, acho que era R$ 30 a comissão. Então seria 90, só que 2 só computou. Então eu recebi 60, investi 300, voltou 60. Opa, o negócio funciona. Caiu a venda da Hotmart, plim, eu vi que funcionava. Só qual que é o negócio? Eu tomei prejuízo, lógico, mas eu queria viver desse negócio digital. E ali, naquele momento, eu era ingênuo, muito iludido, como muitos. E aí, de lá pra cá, até 2022, eu queria fazer esse negócio dar certo, eu queria viver do digital. E eu tentava buscar formas de eu começar no digital. E aí, como a maioria fala, é você criar um produto meia boca digital e vender um e-book, PLR. Só que eu fiz muito isso, até fiz uma grana, mas fiz grana a curto prazo. E depois de bater muita cabeça, depois eu cheguei no modelo de mentoria. Eu parei, acabou o caixa ali naquele momento, 2022, comecei a prestar serviço, virei gestor de tráfego, depois abri agência e depois eu cansei de assessoria e foi a hora que eu vim para o modelo de mentorias. E aí, depois que eu comecei na mentorias, vendi várias mentorias, estou até hoje vendendo mentorias. E o que eu percebi? Que o melhor caminho para você ir para o digital é vender mentorias. E aí, você indo para o modelo de mentorias pode mudar a sua vida. Por quê? Quando a gente pensa em mentorias, é para você ajudar alguém que está um degrau abaixo do seu. Então, se você é intermediário num assunto, você vai ensinar alguém que é iniciante. Se você é iniciante, você vai ensinar um leigo. Se você é avançado, um intermediário, e assim que funciona. Sempre alguém um degrau abaixo do seu. Então, essa é a primeira coisa que vai mudar. O caminho o atalho mais curto para você ir para o digital. Vai mudar a sua vida dessa forma. Se você pensa em ir para o digital e ainda não vende nada, é você pegar, monetizar a sua experiência. Se você já tem mais de 30 anos, 30 a mais, você já tem experiência em algo. Até tem menos, mas 30 anos é uma pessoa já consolidada, já tem carreira, já gerou resultado, tanto para si ou para alguém. E aí você pode pegar esse conhecimento e ir para o digital de uma forma muito mais simples, através de mentorias, onde você não precisa gravar vídeo antes de vender, primeiro você vende, é uma forma muito mais simples. Então, o primeiro ponto aqui, como que você pode mudar de vida, mudar a sua vida vendendo mentorias. O segundo ponto aqui que eu notei é um sentimento de gratificação. É um sentimento quando você está ali, alguém compra a ideia, compra a sua oferta, a sua transformação que você promete,
e aí você começa a ajudar essa pessoa, direcionar ela, é mágico, é um sentimento que não tem preço. Então, dessa forma também vai mudar a sua vida, em questão de emocional, de coração, quando você começar ali a transbordar. Esse é o segundo. Agora, outra coisa que vai acontecer é, que é o seguinte: você vai transbordar na vida de outras pessoas, porque na minha cabeça, na minha visão é que a gente tem um propósito aqui na Terra, a gente tem um chamado para a gente poder liderar, inspirar pessoas com propósito e levantar uma legião. Eu falo que é generais do reino, onde você tem um propósito, você precisa ter uma mentalidade de liderança, liderar pessoas e influenciar as pessoas com propósito e depois também ter a responsabilidade espiritual. E aí, quando você entende isso, você tem que... Ninguém consegue dar carona a pé. Então, você tem que primeiro se encher, aprender, ter conhecimento, experiência para você transbordar. Eu falo que é produzir, usufruir e transbordar. Então, esse ato de transbordar também é um sentimento que não tem preço. Então, você muda de vida porque você vai estar com um sentimento que não tem preço, você não consegue achar em outro lugar, somente quando você transborda. E é uma maneira de fazer isso é através de mentorias. Esse é o terceiro. Agora, um quarto é quando você cumpre um chamado. Também entra um sentimento de realização, um sentimento de pertencimento, algo que arde no seu coração. Eu acabei de terminar um livro aqui, ó. Eu comprei esses dois livros aqui, ó, que é do Simon Sinek. Esse aqui é o mais famoso, provavelmente você já deve ter lido ele, ou pelo menos ter visto. Comece pelo porquê. Só que eu comecei por isso aqui, comprei esses dois aqui. Eu comecei pelo Encontre o Seu Porquê, que aqui ele fala sobre que as pessoas, seja serviços ou produtos, seja comunidades, a gente fala, ele começa pelo quê, geralmente a gente começa pelo quê, depois o que eu faço, depois como eu faço, e talvez fale se tiver um motivo. Se for por dinheiro, não vai ter porquê, geralmente. E aqui ele fala que tem um círculo dourado, que você começa pelo o, o porquê. Deixa eu ver se consigo achar aqui o círculo dourado. Aqui, ó. Círculo dourado. Ele tangibilizou aqui através de um círculo dourado, que aqui começa no primeiro círculo o porquê, depois o como e depois o que. E o porquê tem a ver com o emocional, não tem a ver com o racional. Tem duas partes do cérebro, que eu não vou lembrar agora, que eu não anotei, que uma delas, das duas, uma é racional e a outra é emocional. E quando a gente fala o porquê, conecta emocionalmente, as pessoas tomam decisão pelo emocional. E aí, quando você, deixa eu olhar aqui, compra o chamado, você está realizando um porquê. E isso é muito poderoso para poder vender. E isso não tem preço, cara. É um sentimento que é absurdo quando você está pelo porquê. Então eu estou aqui por um chamado. Então qual que é o meu porquê aqui em mentorias? É levantar uma legião, levantar generais, pessoas que lideram, pessoas que influenciam com propósito, que têm disciplina e responsabilidade espiritual. Esse é o meu porquê. E dinheiro é consequência. E aí, quando você busca dinheiro, esse senso de chamado você não encontra. Só quando você encontra o seu porquê e o seu propósito. E aí por isso que eu comecei a ler esse livro, que também é uma forma de eu me encontrar. Aqui no livro ele fala sobre o autor Simon Sinek, ele fala que o porquê dele é ele inspirar pessoas a fazer o que elas as inspiram, de modo que mudemos o mundo. Então meu porquê aqui, cumprindo meu chamado, é levantar uma legião, porque o seu propósito geralmente tem a ver com trauma, algo. Às vezes tem três fases do seu propósito, do seu porquê. E uma delas é um trauma. Às vezes você teve alguma dor, algo ali que você tinha dificuldade e você superou, aprendeu e aquilo vira geralmente aquele trauma, aquela dor que você tinha, vira um farol na vida de outras pessoas porque você aprendeu. Muitas pessoas chegam aqui até mim, elas não têm conhecimento de marketing e vendas. Então lá atrás, quando acabou minha grana, eu não tinha dinheiro, na verdade, não tinha dinheiro para poder pagar alguém para fazer para mim poder ter mais, comprar tempo, ganhar tempo, pular etapas. Eu não tinha dinheiro para poder pagar um mentor, igual você pode me pagar para encurtar sua caminhada. Eu não tinha, então eu tive que ir lá fazer. Então eu tive que aprender sobre marketing, vendas e também batendo a cabeça nas minhas empresas. E isso é uma dor que eu tive lá atrás, resolvi, aprendi e agora estou sendo farol para a vida de outras pessoas. E também você pode ter isso, encontrando seu porquê e sendo farol na vida de outras pessoas, cumprindo seu chamado. Isso é transformador. Não preciso nem te falar isso, que é clichê, mas é transformador. Agora, outra coisa.
você inspira pessoas também. Quando você inspira as pessoas, você recebe feedbacks positivos. A pessoa vem e fala assim para você: Nossa, Diego, aquele site, ou fulano, ou João, ou Maria, aquela palavra que você me falou, nossa, ficou na minha cabeça aqui encucado e eu consegui aplicar e meu jogo mudou. Às vezes nem é quando você. Isso nem precisa vender mentoria para você ter esse sentimento que está mudando sua vida. Aquela recompensa de alguém foi lá, aplicou o que você compartilhou. E isso acontece de graça, a gente nem vende mentoria e já tem esse feedback. Então imagina você receber por isso ainda. Você ainda inspirar pessoas e ainda receber por isso. Aí entra aqui na parte de financeiro. Tem coisa melhor que você inspirar pessoas a fazer algo que arde seu coração. E outra coisa também é que o TDAH é brabo e eu acabo esquecendo do raciocínio, por isso que eu tenho que colocar os tópicos aqui. Aqui ele fala também no livro que o que vai motivar você, eu tive essa experiência na prática. Se você busca dinheiro, coisas vazias, vamos pro dinheiro, que a maioria gosta de buscar dinheiro. Isso é raso, porque aí você chega onde você quer chegar, obtém o dinheiro que você gostaria de obter, e aí você não vai ter tesão, não vai arder seu coração para começar cedo de manhã, para ter algo que te completa, que te enche. O dinheiro ele é vazio. E aí também outra coisa é que, além de você não ter algo que arde no seu coração, você desmotiva. E aí o bacana de ter um porquê é algo que vai te motivar a levantar cedo, dependente do dia cansativo, o dia que não tá, o clima não tá agradável, o céu tá escuro, o porquê vai arder seu coração e vai fazer você levantar da cama. E o porquê não faz sentido ser família. Eu não vou lembrar o raciocínio, mas ele fala que não pode ser porquê. E inconscientemente, na minha cabeça, já tinha na minha cabeça que meu porquê não faz sentido ser família. E eu vejo muitas pessoas falando que é família o porquê, mas não tem nada a ver. Então imagina você levantar cedo, ardendo seu coração, independente se não tá você não está em momentos favoráveis, momentos gostosos, tranquilos, em várias áreas da sua vida, mas você tem um porquê muito forte, e aí você levanta e faz isso, chega em casa desmontado, mas você está realizado. E ainda mais receber por isso, nossa, é maravilhoso, financeiro. E aí o mentoria você consegue entregar digital, você pode estar onde você quiser, qualquer país, qualquer local, você faz o seu horário, você tem liberdade financeira, porque você consegue escalar a venda. Talvez você não escale tanto a individual, a entrega do individual, mas a venda você consegue escalar. E aí é maravilhoso, você consegue vender. Talvez você não consiga vender muitas, porque você só tem dois braços e 24 horas, mas você consegue vender alto valor. E aí você consegue ganhar um dinheiro que talvez você não ganharia. E com a mentoria você vai ter essa possibilidade. E agora a última, que eu vou fechar aqui, era 7, não sei se foi 7 mesmo, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 para poder fechar. É quando você está aqui botando sua cara, porque abre portas. O último é abre portas. E para você vender mentorias, tem duas formas. Através de orgânico, que é no YouTube, que você começa a produzir conteúdo e não paga anúncio. E você também não paga anúncio no Instagram, TikTok. Aí você posta lá aleatório e espera o tempo, a plataforma entender seu público e entregar leads de forma orgânica. E é quando você começa isso é uma forma de vender. A outra é você fazendo tráfego pago. E por que abre portas quando você começa a botar a cara aqui, produzir conteúdo no digital? Tem como vender mentorias no físico, quando você também é um low profile, tem uma audiência, você é um cara, você está à frente de várias pessoas, é um líder. Aí não estou contando isso, mas vamos falar no digital. Quando você está no digital, você consegue alcançar muitas pessoas. E aqui o que acontece? Você cria marca pessoal. E marca pessoal é o seu jeito. Tá vendo aqui que eu não estou ensaiando? Eu tô com uma câmera aqui, a luz aqui não está muito boa, tem erros aqui, eu não vou editar. Isso é marca pessoal. O que eu acredito, meus valores, meus princípios, o que eu não abro mão, marca pessoal é isso. E Diego, jeito de ser. Tô com uma camiseta preta aqui desbotada, eu não vou trocar. Isso é meu jeito de ser, isso é a marca pessoal. Outra coisa que vai acontecer, pessoas vão querer trabalhar para você, vão se identificar com você e vão querer pedir emprego para você, vão querer trabalhar para você. Pedindo um CLT, um salário, tem gente que vai querer trabalhar de graça. Tem gente que vai querer vender para você, porque vai ver um potencial em você. Outra coisa, vai ter pessoas querendo fazer parcerias com você. Vai ter gente que vai querer virar sócio seu. Toda semana que eu recebo propostas inusitadas de sociedades, negócios que você fala, nossa, você fica tentado. Vai acontecer isso. Outra coisa que vai acontecer, pessoas vão te chamar para poder palestrar. Eu fiz um evento, uma palestra, eu sou do interior de Minas Gerais e eu fui chamado para fazer uma palestra em São Paulo.
através de eu estar aqui botando a cara. Foi através do Instagram. Fazia anúncio ali, a pessoa chegou, se conectou comigo e ela achou que eu fazia parte da mentoria que ela fazia, mas eu não fazia. E aí acabou ela me chamando, e eu acabei dormindo na casa da pessoa, conheci essa pessoa e eu fiz uma palestra, ou seja, você vai receber muitas oportunidades de palestra. E outra, você vai se desenvolver. Porque se você acha que, inconscientemente, se você acha que as pessoas vão te julgar, você vai falhar, você tem vergonha de falar em público, talvez você vai ter receio em falar com a câmera, talvez em palestra presencial você fala muito bem, mas através da câmera você não fala muito bem. Então você também vai se desenvolver nessa parte. Esses são os 7 pontos que eu anotei aqui de última hora, coloquei o tema e mandei bala, coloquei os 7 pontos. Comenta aqui nos comentários o que você acha desses 7 pontos, se tem algum outro ponto que você acredita que também tem lógica, também que pode mudar a vida de uma pessoa tendo poucos seguidores. E detalhe que eu não falei de seguidores. E o bacana é que você não precisa ter muitos seguidores para você vender. E meu Instagram ele tem 1.800 seguidores agora. Mas quando eu fiz a primeira venda minha de mentoria, eu tinha acho que uns 300 seguidores, ou um pouco mais, um pouco menos. Não passava de 300, nem menos de 200, era nessa etapa. Eu fiz uma venda de 11 mil reais, era 12, a pessoa chorou, fiz por 11, ela pagou no Pix. E aí você vê, não tinha seguidores. E no YouTube eu tô começando agora, não tem seguidores, não tem inscritos, melhor dizendo. Então você não precisa ter seguidores e todos esses benefícios que eu pontuei. Se você acha que tem mais algum, comenta aqui embaixo. O que você achou desse tipo de conteúdo? Se você quer ver mais conteúdos assim, qual outros conteúdos você quer que eu trago aqui? Já curte, se você chegou até aqui, você gostou desse conteúdo, já se inscreve porque eu vou colocar uma meta aqui, que é um livro que fala aqui do YouTube, forma do YouTube. Se você quer começar a vender mentorias, eu recomendo você começar no YouTube também, a curto prazo Instagram e TikTok, mas você quer jogar um jogo longo prazo aí, algo sólido, YouTube, médio e longo prazo. E eu comecei a ler esse livro, comecei e terminei. Preciso ler novamente, que ele é bem técnico, não é gostoso de ler. E ele fala do jogo de, se eu não estiver enganado, acho que se não é 100 ou 150 vídeos que você tem que fazer, porque a maioria vai ser ruim. E lá depois do 100º vídeo que as coisas vão começar a melhorar. E aí você vai melhorar tanto em falar, entender de título, entender de thumbnail, entender de várias outras coisas que não é o tema desse vídeo. Mas é isso aí. Então eu tô aqui nessa saga, vou compartilhar bastante vídeo. Se você curtiu, quer saber de outros temas, como eu tenho muita experiência em marketing e vendas e mentoria, eu quero te ajudar. Eu vou entregar o ouro aqui, que vários gurus não têm coragem de compartilhar aqui. Eu vou compartilhar muita coisa aqui. Talvez eu possa até ser cancelado, mas não tem problema. É missão, é propósito. Generais do Reino. É isso o vídeo de hoje.